Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 27 anos, acho que é a primeira vez que eu falo isso em público. Eu sou casado com a Georgia, a gente vai fazer 3 anos de casados semana que vem, estou muito feliz por isso. Também sou o pastor dos adolescentes da Rede Livres aqui na nossa igreja. Oi, pessoal! E eu fico muito feliz de poder compartilhar a palavra com vocês. Eu tenho só uma preocupação hoje, que é o tempo. Estou um pouquinho preocupado em não dar tempo de falar tudo que eu quero. Mas como tem a nova atualização do WhatsApp, da velocidade 2.0, vocês estão acostumados com isso. Qualquer coisa, no final da palavra eu acelero. Brincadeira, eu não vou fazer isso não. Bom, nós temos um tema aqui, quem entre vocês... E nessa noite eu gostaria de começar já pedindo desculpa a todo mundo que me ajudou a elaborar o tema, também a Elaine que fez a arte, mas vou precisar mudar o nome de quem entre vocês para quem entre nós. Porque essa noite eu quero falar sobre, não sobre vocês ou sobre mim, eu quero falar sobre nós, sobre uma comunidade que vive de uma forma saudável, uma comunidade, uma família que segue os princípios que a Bíblia tem para nós. Nós passamos o mês de maio ouvindo sobre a família, a importância da família. O Felipe Breder pregou esse domingo sobre uma família saudável. E eu quero falar agora sobre uma outra família que também precisa ser saudável, que é a família de Cristo. Nós, a igreja, a família de Cristo. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Tiago 3. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, se você passar muito, você já termina. Capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 13. Bom, eu vou ler, que agora que eu vi que está aqui atrás. Se você não achou, você pode acompanhar aqui no telão. Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Que bom. Esse texto eu acho que ele é muito autoexplicativo. O autor aqui, Tiago, Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu essa carta para uma igreja que estava sendo perseguida, para cristãos que estavam passando por um período de perseguição. E o livro todo, você vai ver uma carta bem pastoral, é cheia de conselhos, de advertências, de cuidados, de atenção para que essa igreja perseguida pudesse ser saudável, mesmo em meio às dificuldades. E é engraçado, porque ele fala sobre fé, ele fala sobre boas obras, ele fala sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa língua, o quanto que a nossa língua ela pode trazer mal para o nosso ambiente, para as nossas vidas. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é, por que o autor desse livro, ele resolve falar sobre humildade, sobre ser humilde, sobre viver uma vida honrada, para uma igreja que estava passando por perseguição. Sabe, porque a posição de alguém que está sendo perseguido já parece ser um pouco humilhante, né?
Como que você está sendo perseguido e tem tempo para não ser humilde? Eu fiquei pensando, por que Tiago escreveu isso? E talvez não seja o nosso caso, nós não somos uma igreja perseguida. Mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado em relação à sabedoria que vem do alto e à humildade enquanto corpo de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu vou separar essa palavra em 3 partes, para a gente tentar ser um pouquinho mais prático. E a primeira prática é nós como comunidade de Cristo, nós como família de Cristo, como pessoas que querem buscar uma vida saudável, uma vida honrosa, como aqui o texto fala. Qual é o nosso objetivo? O que nós devemos fazer? E o nosso grande objetivo aqui é demonstrar que somos sábios e inteligentes, que é o que o texto fala, vivendo uma vida honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Então esse é o seu objetivo, esse é o nosso objetivo como igreja. Ser sábios e inteligentes, viver uma vida honradamente e demonstrar tudo isso através da sabedoria e da humildade que vem da sabedoria. Amém? Quem quer isso para a sua vida? Você quer viver uma vida honradamente? Quer ser sábio? Quer ser inteligente? Eu quero isso. Sabe, eu amo ser igreja. Eu amo ser igreja e amo que a nossa igreja em questão é uma igreja que se preocupa com isso. Nós temos a Escola do Discípulo, não posso deixar de citar, que sonha, mas não só sonha, mas age em prol de uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Mas, meus irmãos, a sabedoria não é só você adquirir conhecimento. Isso não é ser sábio. O ser sábio é como você vai pôr esse conhecimento em prática. E esse era o objetivo daquela igreja, era ser uma igreja que não deixasse de lado os princípios que aprendeu com Jesus, uma igreja que se importasse com os outros, que cuidasse dos outros. Esse também era o objetivo da igreja aqui de Jerusalém, a igreja que Tiago fala. Mas eles precisavam tomar cuidado. Eu quero, para explicar um pouco melhor o porquê que eles precisavam tomar cuidado, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem ser bem sinceros. Eu gostaria que nesse momento quem puder levantar a mão, se a resposta for sim para a minha pergunta. Mas quem aqui já foi mal atendido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Bom, se alguém não levantou a mão, me fale qual é esse lugar que você foi, que eu preciso ir lá. Mas eu acredito que a maioria de nós já teve alguma péssima experiência com o atendimento aqui em Campo Grande. Infelizmente, isso é uma coisa que é recorrente aqui, ou às vezes, seja num restaurante, seja num prestador de serviço que foi fazer um serviço para você, provavelmente você já teve problemas com atendimento, né? E parece que às vezes teve alguns lugares que eu fui que eu estava pagando por algo, eu estava pagando para comer e parecia que a pessoa estava fazendo um favor para mim. Não parecia que eu estava pagando, parecia que era um favor. E é muito engraçado, né? Mas tem um pastor, ele se chama Benny Libscher, ele é o que escreveu aquele livro que a gente fez, a série do Enraizados, e ele fala muito sobre a experiência em um restaurante e a experiência numa igreja. Quando você vai no restaurante, você quer ser bem atendido, você quer fazer o seu pedido, você quer que o seu pedido venha certo. Se você não gostar, você reclama. Se você não gostar, você dá uma avaliação ruim no iFood. Se você não gostar, você não paga os 10%, porque é seu direito, você está pagando. Mas a igreja, ela não é um restaurante. Uma comunidade saudável, ela não é um restaurante. Ela se parece um pouco mais com um jantar de família. E no jantar de família, esses jantares de final de ano, ceia do Natal, do Ano Novo, aquela bagunça em casa, e cada um tem sua função, cada um tem seu papel. Geralmente os mais novos vão arrumar a mesa, a mãe ou a chefe da família vai ficar responsável pelo prato principal, e vai ter uma pessoa que vai ser responsável por simplesmente picar a cebola.
e esse pastor Benny, ele fala assim, que a pessoa que vai picar a cebola, ela não precisa ter uma visão para aquela cebola, ela não precisa ter um planejamento estratégico de crescimento para aquela cebola, ela só precisa picar a cebola. Pode ser que ela chore por causa disso, involuntariamente, mas ela só precisa picar a cebola. E se no final todo mundo conseguir comer, e mesmo que alguma coisa queime, alguma coisa dá errado, no final da noite vai todo mundo sentar na mesa e vai comer uma refeição juntos em família. Ninguém vai falar assim, olha, hoje a noite eu não vou pagar 10% não. E sabe, lá em Efésios 2, no versículo 18, 19 e 20, a Bíblia fala que agora, por causa de Cristo, todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Uma comunidade saudável, que vive em sabedoria e humildade, é uma comunidade que entende o que é ser membro de uma família. E é engraçado, porque uma das funções que eu tenho no meu trabalho é comumente chamado de Customer Success, que é o sucesso do cliente. Você cuidar para que o seu cliente tenha um sucesso dentro da empresa. Esse termo surgiu quando as grandes empresas de software, elas começaram a crescer no mundo, e eles estavam preocupados porque era uma gama muito grande de produtos sendo oferecidos nessa área, a concorrência era muito forte, e eles perceberam que era mais fácil você não perder era melhor você não perder seus clientes do que você tentar ganhar clientes novos. Então, essa área do Customer Success nada mais é do que você deixar o seu cliente plenamente satisfeito. E, sabe, dá muito trabalho. É lógico que tem várias métricas e formas de medir isso, mas dá muito trabalho, é muito desgastante. Porque as pessoas, elas amam, elas querem ser servidas, elas querem avaliar, elas querem falar o que está bom, o que está ruim, elas querem tudo do jeito delas, elas querem mostrar que sabem. E isso pode até ser bom no meio corporativo, pode ser bom no meio de uma empresa. Mas quando a gente está falando de igreja, a gente não está falando disso, porque a igreja não é uma empresa, a igreja é uma família. A igreja não é um restaurante, a igreja é uma família. A igreja não mede desempenho das pessoas. Você chega na sua mãe e pergunta, mãe, de 0 a 10, o quanto eu tenho sido um bom filho? Mãe, se você pudesse, você deixaria eu lavar essa louça de novo? O que você achou do meu desempenho arrumando a cama essa manhã? Eu falei isso mais para os adolescentes, desculpa o pessoal mais velho. Eu esqueci de pensar no exemplo para vocês. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Dentro de uma família, você não fica medindo o desempenho do quanto você é um bom filho, ou de qual é o percentual de chance de você voltar a querer fazer uma atividade comigo, meu filho. Um pai não pergunta isso para o filho porque é uma família. E eu estou falando tudo isso porque a comunidade de Cristo, a família de Cristo, é onde nós estamos todos juntos aqui nesse lugar, vivendo em uma vida de humildade e de sabedoria. Porque essa era a vontade de Deus para aquela igreja, essa é a vontade de Deus para todo o seu povo. E a gente precisa tomar cuidado para quando a gente vir até aqui, a gente não vir pensando que a gente está vindo para um restaurante. A gente não vir pensando que eu sei fazer um bife melhor do que esse cozinheiro aqui. Não é possível. Não é possível que eu paguei para comer uma comida que eu mesmo faço. Esse trabalho que você fez aí, até meu sobrinho de 5 anos faz. Porque um sinal de uma pessoa sábia é mansidão e humildade. O sinal de uma comunidade sábia é mansidão e humildade. E o perigo está quando a gente decide assumir essa postura de se enxergar em um ambiente de competitividade, de produtividade, de desempenho, quando a gente está falando de igreja. Porque é muito fácil
É muito fácil a gente confundir sabedoria e humildade com arrogância e insensatez. É muito fácil. E isso não é saudável. E aí a gente tem um problema, a gente tem um problema para ser tratado. E qual que é o nosso problema? Nosso problema é que essas coisas, essa é a segunda parte, produzem inveja e ambição egoísta. Em um ambiente, em um coração, onde não há humildade e mansidão, onde não há sabedoria, a sabedoria de Deus do alto, o que sobra é espaço para a gente viver uma vida de inveja e de ambição egoísta. Isso, meus amigos, é um grande problema, é um encobridor de verdades. O texto fala isso lá em Tiago, capítulo 3. Inveja e egoísmo são sinais claros de uma pessoa e de uma comunidade que vive as obras da carne. Se você for ler lá em Gálatas 5, Paulo lista quais são as obras da carne, e você vai ver que ele fala inveja e egoísmo. Quando o Tiago está falando aqui para essas pessoas, para essa igreja, que eles precisam tomar cuidado, porque o contrário da sabedoria que vem do alto é justamente a inveja e o egoísmo. Ele está falando, olha, porque se você não vive uma vida mansa e humilde conforme o Espírito de Deus, você está vivendo uma vida conforme as obras da carne, e isso gera inveja e egoísmo, e isso dentro de uma comunidade, isso dentro de uma igreja, dentro de um convívio social, isso é muito prejudicial. É engraçado, algumas versões falam que a inveja e a ambição egoísta, aqui a versão que a gente leu diz que essas coisas são terrenas, mundanas e demoníacas. Algumas versões trocam a palavra mundanas para animais ou animalescas. E lá no Salmo 73, quando ele diz que ele foi tomado por inveja, ele falou que a sua atitude era de um animal irracional. Quando ele foi tomado por inveja, quando ele deixou de viver a sabedoria que vem do próprio Deus, quando ele quis viver uma vida de inveja, não quis, né? Quando ele começou a viver uma vida de inveja, ele virou um animal irracional. Como se fosse o Scar do Rei Leão, queria destruir a selva inteira. E é isso que gera. A inveja, a ambição egoísta, ela gera no ambiente em que isso se desenvolve, ela gera destruição. Aqui o texto fala, males de todos os tipos, e a gente não quer isso. A gente não quer isso para a nossa comunidade. Porque o egoísmo, a inveja, ela tende a te levar para uma vida de isolamento, uma vida onde você busca seus próprios interesses, uma vida onde você só quer saber de você mesmo. E não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus quer para mim e para você. O autor de Provérbios, ele vai dizer lá no capítulo 18, versículo 1, que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Se rebela contra a sabedoria, contra a sobriedade. E o contrário de se isolar é se juntar. E o que é a igreja senão um ajuntamento dos filhos de Deus? Sabe? A sabedoria, ela nos mostra, ela nos leva a entender que somos membros de uma família. A insensatez, a inveja, te leva a pensar que você está sempre vindo a um restaurante e não a uma igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos esse tipo de pessoa. Porque, aparentemente, a gente pode até não ser uma igreja que vive assim. Mas quando o meu coração, o seu coração se descuida, e a gente começa a viver essa vida de inveja, essa vida de egoísmo, essa vida de mentiras, a gente pode prejudicar todo o corpo de Cristo por causa disso. Sabe, a Bíblia fala que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, não são contra pessoas.
E é por isso que Tiago fala aqui que a ação de inveja, a ambição egoísta, ela é demoníaca. Porque não tem mais a ver com o meu próximo. Tem a ver com a minha própria espiritualidade. Mas então, o que nós devemos fazer? Se a gente sabe qual é o nosso objetivo, que é ser sábios, inteligentes, viver uma vida honradamente, de uma maneira que as nossas boas obras sejam vistas, em meio à sabedoria que gera humildade. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente tem um problema e a gente precisa cuidar para que a gente não seja tomado por inveja, uma inveja amarga, que a gente não seja tomado por uma ambição egoísta e que isso não nos leve a enxergar de forma errada o que é o corpo de Cristo. E o que então nós devemos fazer? E aí o autor ele é muito, muito, muito claro. Ele fala assim, olha, a receita é essa. Não tem erro. A Bíblia nunca deixa a gente sem resposta. E aí a gente vai ver lá a partir do versículo 17. E eu vou listar uma série de coisas práticas que a gente pode fazer. E aí se você quiser anotar, se você quiser tirar foto, eu acho que é muito importante. Ou depois a gente pode providenciar isso aí para quem quiser. Acho que vai ser legal também. Mas a Bíblia, Tiago aqui vai falar o que nós precisamos fazer, então, para nos reconhecer como pessoas sábias, inteligentes, como uma comunidade saudável, uma comunidade de mansidão, uma comunidade humilde. E a primeira coisa que ele fala é que a sabedoria que vem do alto, ela é, antes de tudo, pureza. Eu gosto muito das bem-aventuranças, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, e ele fala lá em Mateus 5,8, que bem-aventurados são os puros de coração, porque esses verão a Deus. Como que verão a Deus se a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus? E como que eu vou ver Jesus se ele subiu aos céus, ele não está aqui? Mas quando nós somos os puros de coração, que são tomados por essa sabedoria, essa humildade, essa mansidão, eles são capazes de ver Jesus, sabe onde? Aqui, na comunidade, no seu próximo. Reconhecer Jesus naqueles que são os filhos de Deus. Livres das sujeiras que esse mundo nos dá, livre da visão turva que a inveja e o egoísmo causam em nós. Pessoas que olham uns aos outros, não mais com os olhos da carne, porque não são movidos pelas obras da carne. Pessoas que olham uns aos outros pelas obras do Espírito, porque essas são movidas pelas coisas do Espírito. E dessa forma, os puros de coração veem a Deus. Então, o primeiro passo para uma comunidade saudável, para uma vida de sabedoria e humildade, é sermos puros. Mas a sabedoria que vem do alto, ela também é pacífica. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso lá no final, mas o autor de Hebreus, ele diz lá no capítulo 12, versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma comunidade saudável, uma comunidade que vive uma vida de sabedoria, ela sabe que a paz é um dos presentes que Jesus nos deixou. Ele fala lá em João na oração, os deixo a minha paz. E nós precisamos viver em paz, ser uma comunidade, sermos pessoas pacíficas. Eu lembro de uma vez que eu fui visitar uma pessoa, faz muito tempo, e eu não a conheci, um amigo meu que pediu para eu visitá-la, ele foi junto. E era uma pessoa que, mesmo apesar de viver uma vida no álcool, nas drogas, o maior problema dela era que ela tinha realmente aquele vazio que a gente tanto fala no coração. E eu lembro que naquele dia eu não falei nada com ela sobre Jesus, mal conhecia, eu fui lá só para me apresentar, basicamente. E eu lembro que quando eu estava indo embora, ela falou assim, puxa, eu senti tanta paz com vocês aqui, estava eu e um amigo meu, porque
Uma comunidade que é sábia, uma comunidade que é humilde, é uma comunidade que é pacífica também. E que alcança as pessoas através disso. Num mundo tão cheio de conflitos e discussões e brigas, o chamado para a igreja de Jesus, o chamado para os membros desse corpo de Cristo, é sermos pacíficos. Mas não só isso, é pacífica e também é sempre amável. E eu preciso, quando formos falar de amor, recorrer a 1 Coríntios 13, quando Paulo fala que o amor ele é paciente, ele é bondoso, o amor ele não é ciumento, ele não é presunçoso, ele não é orgulhoso e nem grosseiro, ele não exige que as coisas sejam à sua maneira, ele não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor que Paulo descreve, que é o amor que Cristo me amou e te amou e nos amou, esse amor ele é demonstrado dentro de uma comunidade, dentro da vida de uma pessoa que vive de forma sábia e humilde. E aqui Tiago está falando, olha, vocês querem saber o que é uma sabedoria que vem do alto? É isso aqui. É uma vida pura, pacífica, sempre amável e disposta a ceder aos outros. Na versão da Almeida atualizada, Paulo vai dizer lá na carta de Romanos, se não me engano, 12:10, isso, que amemos uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência a outros. Dá preferência sempre aos outros, uma comunidade saudável, um ambiente familiar, um ambiente da família de Cristo. É um lugar onde as pessoas preferem ceder aos outros do que terem elas mesmas. E se você pensar que a gente está falando de humildade, mansidão, e o contrário disso é inveja, ambição egoísta, a pessoa que é egoísta, ela sempre quer as coisas para si mesma. Não, primeiro eu. O mais importante sou eu. Quem precisa sou eu. Mas uma pessoa que é sábia e humilde, uma comunidade que vive em sabedoria e humildade, ela vai falar, não, primeiro você. O pastor Ronaldo prega isso, acho que de tempos em tempos, eu gosto muito dessa palavra dele, eu esqueci os vários, sei lá, mas é primeiro você, sempre por você, por amor a você. E esse é o chamado que Deus tem para a igreja, esse é o chamado que Deus tem para cada um de nós. Mas não só isso, tem mais 4 ainda. 4 passos que a gente precisa. É cheia de misericórdia. Eu estou lá no versículo 17 ainda, então se você estiver acompanhando. É cheia de misericórdia. Eu volto a usar um exemplo do Sermão do Monte, quando Jesus fala que bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Há um mês atrás, se não me engano, eu preguei sobre a vida de Raabe, e como Raabe encontrou misericórdia e por isso demonstrou misericórdia com aqueles espias. Lembra que a misericórdia é a proteção, ela protegeu a vida daqueles espias? Pois é, uma comunidade que é saudável, uma comunidade que é sábia e humilde, ela protege, ela oferece proteção àqueles que estão vulneráveis, ela protege aqueles que passaram por dificuldades, que precisam, porque em sabedoria, sabem que misericórdia vem da parte do próprio Deus, e por isso oferecem misericórdia aos outros. Isso é papel de uma comunidade saudável. Isso é papel de uma pessoa que é sábia. E não só isso, ele continua falando que a sabedoria que vem do alto, ela é o fruto de boas obras. Tiago, nesse livro dele, ele fala sobre a fé e as boas obras. Ele nos dá uma luz sobre isso lá no capítulo 2, se você quiser ler na sua casa depois. E ele fala assim, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia,
aqueça-se e coma bem. Mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, ela está morta. E que loucura, né? No mundo onde a gente fala, ó, você está com frio? Você quer um casaco? Arrasta para cima que eu vou te ensinar como trabalhar bem e você vai ganhar seu dinheiro. E aí você vai poder comprar seu casaco. Antes de comprar o casaco, compra o meu curso, que aí você vai ter dinheiro para comprar meu casaco. Enquanto o que a Bíblia nos diz é, você viu alguém que precisa de um casaco? Você viu alguém que precisa de comida? Você tem fé, você acredita em Deus? Então você vai oferecer o que ele precisa. Tiago usa a própria Raabe como exemplo, porque ela foi declarada, ele fala, a prostituta Raabe foi declarada justa, porque ela protegeu aqueles que eram considerados seus próprios inimigos. Sabe, ela ofereceu para eles um caminho diferente da morte. E o texto não para por aí, mas eu prometo que eu estou acabando agora que eu vi a hora. Ele não mostra favoritismo. Na igreja saudável, na comunidade saudável, na igreja sábia, humilde, não existe favoritismo. Paulo fala em Romanos 2:11, Deus não age com favoritismo. Jesus morreu por todos. Então por que se Deus não tem favoritos, por que nós iríamos escolher favoritos? Pedro também fala lá em Atos 10:34, ele diz, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Essa é a boa nova para o povo de Israel, que é a paz com Deus por meio de Jesus Cristo para todos. E essa também é a boa nova para nós. Não existe favorito. Deus não me ama mais do que ama você. Ele te ama igual e nós somos todos iguais nessa família, na família de Cristo. O picador de cebola tem a mesma importância de quem assina o prato principal. E tem a mesma importância de quem vai lavar a louça. E por último, a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria sincera, de verdade. Provérbios 12:19 diz que os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Uma comunidade que permanece é uma comunidade que é verdadeira, uma comunidade que é sincera, que fala a verdade. É engraçado porque lá em Zacarias 8:16, tem um texto muito interessante onde o profeta estava trazendo da parte de Deus coisas que ele queria fazer para o povo, e fala assim o texto. É uma ordem de Deus, isso é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Uma vida de sabedoria é uma vida de sinceridade e verdade. E não se esqueça que tudo isso é somado a tudo que a gente já falou. Não queira ser o verdadeirão que fala, não, mas eu falo o que eu tenho que falar e a verdade dói. Não é muito bem o que a gente leu até agora, né? E agora, eu estou encerrando, é verdade. O último versículo 18 diz assim, e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Você se lembra mais uma vez das bem-aventuranças? Jesus fala lá em Mateus 5, bem-aventurados, felizes são os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Quando eu falei aqui sobre o filho pródigo, você deve conhecer essa história. A missão do filho mais velho era a missão de ser o pacificador, de ir atrás do seu irmão e ter esse papel de reconciliação com Jesus, com o Pai. E foi o próprio Jesus que fez isso na cruz. Ele me aproximou, Ele te aproximou, Ele nos reconciliou a Deus. E agora, por isso, nós somos chamados filhos. E sabe, o irmão mais velho, ele estava perdendo o jantar da família.
Ele estava perdendo o banquete porque ele não estava sendo um pacificador, ele não estava sendo um reconciliador, ele não estava fazendo aquilo que ele era chamado para fazer. E como cristãos, como comunidade de Cristo, esse é o nosso chamado, sermos pacificadores nesse mundo. Promover a paz em um mundo que é injusto, um mundo que é perdido, dividido. Sabe, com pessoas cada vez mais, as pessoas continuam a morrer, as pessoas continuam a sofrer na mão de pessoas injustas e corrompidas, cheias de ambição, egoístas, invejosas, amargas. E a pergunta é, onde está a igreja pacificadora? Onde está a família, a comunidade conciliadora? Onde está? Porque, sabe, Jesus, ele não chocava as pessoas porque ele batia de frente com elas. Jesus chocava as pessoas porque ele oferecia a elas um novo caminho, uma nova forma de ver e viver. Não se esqueça do que Paulo disse, ele fala que a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela é loucura para esse mundo. Viver dessa maneira aqui, viver de uma forma pura, sempre amável, uma forma pacífica, isso é loucura para as pessoas. Isso aqui não é normal. Tudo que a gente tem vivido nos nossos dias mostra que essa palavra, o que esse texto está dizendo para a gente, é totalmente contra o que as pessoas vivem lá fora. No mundo que as pessoas são cada vez mais egoístas, que não se importam com os outros. As pessoas estão morrendo, e tem muita gente que não está nem aí, que finge que não aconteceu nada, que vai passar, que está tudo bem. Meus irmãos, isso é demoníaco. Viver dessa forma, egoísta, invejosa, onde só pensa em si mesmo, onde acha que aqui é um restaurante, que eu quero ser bem servido, isso não vem da parte de Deus. E esse é um alerta para todos nós, para nós, membros da família de Cristo, porque não é para isso que Deus nos chamou, para viver essa vida, é para viver de acordo com a palavra dEle, de acordo com o que Jesus fazia. E eu tenho uma história da minha infância para terminar. Eu morava numa cidade onde, lá na igreja, a gente não tinha culto domingo de manhã, porque era uma cidade que tinha praia, então geralmente domingo de manhã todo mundo ia para a praia, então não tinha culto. E eu lembro de uma vez que a gente marcaram um almoço numa churrascaria, com várias pessoas da igreja, acho que umas 30, 40 pessoas assim, era uma mesa muito grande. E eu lembro que estava todo mundo lá correndo, as crianças, no caso, né, eu era criança, devia ter uns 7 anos, 8 anos. A gente correndo, e os adultos na mesa, conversando, comendo. Aí, levantaram para pagar a conta, e de repente meu pai com pressa, vamos, a gente precisa ir para casa. Eu falei, por quê? Não, porque o pessoal vai para lá. Domingo a gente ficou lá, sei lá, até umas 2 da tarde, à noite tinha culto, e aí todo mundo, essas 30, 40 pessoas, foi todo mundo lá para casa, tomar o famoso cafezinho depois da comida, né? E aí eu lembro que a gente continuou a correr lá em casa, e as pessoas riam, se divertiam. E nessa cidade onde eu morava, a gente não tinha família nenhuma. Mas ali era a nossa família. Onde a igreja estava reunida, aquilo ali era a família. Eu lembro que aquilo se tornou algo recorrente, de tempos em tempos, essas 30, 40 pessoas, a gente se juntava na casa de alguém para tomar um café, para as crianças correrem e se divertirem. Mas, de várias lembranças e memórias que eu tenho, essa é uma das que mais me toca quando eu penso em o que é a igreja e o que é ser família de Cristo. Viver essa vida de humildade, essa vida de mansidão, onde está todo mundo ali para servir, onde está todo mundo para servir, para ajudar um ao outro, para compartilhar de alegrias e tristezas, para oferecer a mão para aqueles que precisam. Isso é ser família de Cristo. Isso é viver de uma forma sábia e humilde. E sabe, tudo isso só é possível por causa de Jesus. Quando Ele derramou o sangue dele na cruz por mim e por você, Ele nos permitiu viver uma vida como essa. Parece loucura,
Parece difícil. Mas essa é a vida que Jesus tem para oferecer para cada um de nós. Sabe? Essa noite a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Se você está com... Você pode trazer para mim, bem? Obrigado. Essa noite a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15 a 17, Paulo diz assim: vocês são pessoas sensatas. Vocês são pessoas sábias. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice, a mesa, a comunhão, a mesa, a família, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comendo do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Um só corpo. Uma só família. E não é uma família qualquer, é uma família que é sábia, é uma família que é humilde, é uma família que vive de forma honrada. Como eu falei, eu sonho que os meus filhos possam crescer num ambiente como aquele que eu tinha. E que essa aqui não é a igreja que eu vou, é a igreja que eu faço parte. Esse aqui não é o ministério que me serve, não é a igreja que me mostra o culto, é a igreja que eu sirvo, é a igreja que você serve. Essa igreja aqui, meus irmãos, ela não é um restaurante, e ela não pode ser um restaurante. Se você está contribuindo para que seja, por favor, repense a sua forma de vir aqui. Mas essa igreja, ela não nasceu, ela não existiu para ser um restaurante, ela existe para ser uma família. Isso é possível por causa de Jesus Cristo. E nessa noite eu quero até chamar o meu amigo Felipe Breder para vir aqui. Porque quando a gente participa da ceia, a gente reconhece que o sacrifício que Jesus fez, ele é válido, ele é real, e que a revelação que Jesus é do próprio Deus, em Jesus nós conseguimos enxergar Deus, e no meu irmão eu consigo enxergar Jesus. Então eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. E nós vamos participar da ceia olhando uns para os outros. Você não precisa sair do seu lugar, é só dar uma viradinha no corpo. Eu quero que você olhe no olho desse irmão, dessa pessoa que é Jesus aqui na terra. Eu quero que você olhe essa pessoa com os olhos do Espírito, os olhos que Paulo diz lá em 2 Coríntios, porque é com os olhos do Espírito que nós enxergamos Jesus, é com os olhos do Espírito que nós vemos a Deus e vemos Ele em cada um aqui. Paulo lá em 1 Coríntios 11, ele diz que aquilo que recebi também transmito a vocês, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, em memória do sacrifício de Jesus e reconhecendo o chamado que Ele tem para nós como família, vamos participar do pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança, confirmada com o meu sangue, o sangue de Cristo. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, o porquê Ele morreu até que Ele venha. Que a nossa comunidade seja uma comunidade que anuncia o porquê Jesus morreu e qual é a nossa missão aqui sempre. Então, em memória de Jesus, que nós bebamos do cálice. Felipe, você pode orar para a gente? Senhor,
Palavra maravilhosa. Essa é a tua palavra, Deus. O Senhor orou antes de ir para a cruz. Senhor, meu Pai, que eles sejam um. Nós precisamos caminhar em unidade para que o mundo creia. O mundo crerá que o Senhor é Deus e que o Senhor reina através da nossa unidade, através do nosso serviço. Não queremos ser um restaurante, não queremos ser uma igreja que presta serviços à la carte, não. Nós queremos dedicar as nossas vidas servindo ao teu reino e servindo a tua igreja. Foi para isso que o Senhor nos chamou, Deus. Queremos dedicar a nossa vida completamente, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, queremos oferecer as nossas vidas, os nossos corpos, como sacrifício vivo, completamente dedicado ao Senhor. Nos lembramos de Filipenses capítulo 2, que assim como o Senhor Jesus, que se humilhou, se esvaziou e serviu a todos nós, nós também queremos dedicar as nossas vidas em servir aos nossos irmãos e considerar o interesse dos nossos irmãos maiores do que os nossos mesmos. Nos ajude a sermos igreja com sabedoria e humildade, como nós aprendemos hoje. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por esse momento. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e reconhecemos o teu poder, a tua soberania. O Senhor reina sobre a igreja e nós queremos seguir ao Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus.